Salve Maria Imaculada! Estamos então para a honra e glória do Senhor Jesus, continuando com o nosso projeto da leitura da Bíblia, começando pelo Evangelho segundo São Mateus, um capítulo por dia, em 28 dias leremos e refletiremos sobre todo o Evangelho segundo São Mateus. Começamos ontem, este é o segundo vídeo, hoje leremos o capítulo 2. Se você ainda não assistiu ao vídeo 1, acesse aqui o texto do vídeo, eu deixei a playlist com a lista de todos os vídeos, para você ter e salvar aí com você e acompanhar todos os capítulos do Evangelho segundo São Mateus. Também no final deste livro, vou deixar aqui para você em cima o ícone, uma telinha com essa playlist para você acompanhar e aproveitar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, se você ainda não assistiu ao capítulo 1, assista primeiro para nós lermos em sequência. E hoje, como eu disse, continuando com o capítulo 2 do Evangelho segundo São Mateus. Para você que está chegando agora, essa é a nossa proposta. Neste mês de janeiro de 2026, fazemos a leitura de todo o Evangelho segundo São Mateus, refletindo, aproveitando todas as maravilhas que o Espírito Santo tem para nos revelar. Então, pega aí na sua casa, leia comigo. Vamos começar aqui no versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: Em Ramá se ouviu uma voz, choro grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e retorna à terra de Israel, porque morreram os que tentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel, José foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: será chamado Nazareno.
palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes de passarmos aqui para a reflexão daquilo que é o centro dessa perícope, dessa passagem que o Senhor tem para nós hoje, segundo o capítulo de São Mateus, do Evangelho segundo São Mateus, duas considerações para que você entenda e não cometa alguns erros como muitos cometem. Primeiro, quando a igreja, a palavra de Deus, cita os três reis magos. Magos aqui não são magos de magia, como se eles fossem bruxos, cartomantes ou qualquer coisa nesse sentido. Claro que não. Magos, porque a linguagem da época era a forma que eles tinham de se referir a pessoas muito estudiosas, pessoas que conheciam os astros, eles vieram ali se orientando por uma estrela. Então, pessoas estudiosas, muito inteligentes, conhecedoras das ciências. Para se referir a essas pessoas, então a linguagem bíblica chama eles de magos. Segunda coisa, os presentes: ouro, incenso e mirra. O que significam esses presentes ofertados a Jesus? O ouro significa a realeza de Jesus. O incenso, a divindade de Jesus. Porque o incenso é aquilo que se eleva, é aquela fumaça que vai ao céu, representando a divindade de Jesus. E por fim, a mirra, este algo amargo, simbolizando a humanidade, a fraqueza de Jesus e principalmente a sua paixão, a sua morte, que viria a acontecer 33 anos depois. Então, essas considerações para que não haja erro. Mas, enfim, sobre o que de fato essa passagem tem para dizer para nós. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando nós colocamos o nosso propósito em Deus, Deus dá um jeito de fazer os nossos planos se concretizarem. Quando nós temos em primeiro lugar a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, para mim, para minha vida, para minha família. Deus dá um jeito. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã, de fazer a vontade de Deus, mesmo que as coisas pareçam desesperadoras, mesmo que as coisas pareçam perdidas, mesmo que as coisas pareçam sem controle, como aconteceu aqui. Os magos vieram lá do Oriente, de um lugar distante, não conheciam Belém, não conheciam a Judéia, vieram se orientando por um caminho que eles nunca tinham passado antes, seguindo simplesmente uma estrela, sem ter certeza de coisa alguma. Será que aquela estrela de fato era uma mensagem de Deus? Ou será que era algo da cabeça deles? Ou será que era apenas mais um astro? Mas eles, pela fé, caminharam e de repente a estrela desapareceu. E agora, para onde vamos? Vamos perguntar? Vamos recorrer a Herodes? Quem sabe ele pode nos ajudar? Depois voltaram para o caminho, perseveraram e encontraram novamente a estrela. A estrela apareceu para eles, parou diante do menino, como diz aqui o versículo 9, e a aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Conseguiram concluir a missão que Deus tinha colocado diante deles. A mesma coisa em relação a São José. José é o homem escolhido por Deus, como nós refletimos no vídeo anterior. Deus o investiu de autoridade. São José não é alguém que caiu de paraquedas, que foi pego de última hora. Nada disso, é aquele homem escolhido por Deus para proteger o Senhor Jesus, para proteger a Virgem Maria, investido de autoridade, mas teve que fugir. Fugir não apenas para qualquer lugar, mas para uma terra pagã, de falsos deuses. Teve que fugir para o Egito, de um povo que odiava os hebreus, porque você se lembra muito bem do livro do Êxodo. O que aconteceu com o povo hebreu que era escravo dos egípcios? Moisés, com a mão de Deus, libertou aquele povo com um braço forte, com as pragas, exterminou todo o exército do faraó sob as águas do Mar Vermelho. Então, aquilo era uma ocasião, digamos assim, uma história, um fato, que causou grande mágoa nos egípcios. Quando chegava algum hebreu perto deles, não era bem visto. Então, foi para lá que eles tiveram que fugir. E agora, meu Deus do céu, Deus me abandonou, Herodes quer matar o menino, está tudo perdido.
vou me desesperar, vou jogar a toalha, vou abandonar o barco. Não faça isso. Nem os reis magos fizeram isso, nem muito menos José fez isso. Pelo contrário, confiaram e seguiram, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando tudo parecia sem solução. Então é isso que Deus tem para dizer para nós, em primeiro lugar. Confie, continue confiando. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não muda. Se Ele te deu uma missão, se Ele te indicou o caminho por aqui, Deus não vai te abandonar antes de você completar a missão. Pode ter certeza disso. Deus não te abandonará jamais. Pode ter certeza disso. Segunda coisa que também nós temos neste texto, muito bonito, maravilhoso esse texto de Mateus, que nos reflete aqui mais uma vez as virtudes do homem justo José. A prontidão me chama a atenção, como nos fala aqui, a partir do versículo 13. O anjo apareceu em sonhos a José. Então José está lá dormindo, tranquilamente. E disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Versículo 14. José levantou-se durante a noite, ou seja, imediatamente, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus te pedir algo, te colocar diante de uma situação, mesmo que pareça difícil, foge para o Egito. Você se lembra que eu acabei de explicar sobre o Egito? Terra dos deuses pagãos, terra de um povo que não gostava dos hebreus. Aqui São José está estabelecido. Eu sou o pai. Eu tenho os meus filhos. Eu estou estabelecido na minha casa. Eu tenho aqui o meu ganha-pão. São José tinha a carpintaria dele, as pessoas que o conheciam, estava bem estruturado. Agora eu vou deixar tudo isso. Eu vou para um lugar desconhecido, para um lugar perigoso. O que eu vou fazer lá? Como eu vou sustentar a minha família? Meu Deus do céu, não dá para o senhor dar um jeito de eu ficar por aqui? Não questione. Não questione o desígnio de Deus. Deus te mostrou, é por aqui, vá prontamente. Prontamente, agora. Ah, não, nossa. Deixa eu esperar a próxima semana. Deixa eu esperar, como eu estou aqui agora, minha esposa está nos últimos dias da gestação. Reze pelo nosso filho caçula, o Isaac. O Isaac vai nascer a qualquer momento, para a honra e glória do Senhor Jesus, nosso quinto filho. Ah, eu vou esperar o meu filho nascer primeiro. Ah, eu vou esperar minha esposa se recuperar primeiro. Ah, eu vou esperar a chuva passar. Ah, eu vou esperar o calor abrandar. Ah, eu vou esperar as férias terminar. É agora. A exemplo de São José, prontamente se coloque para fazer a vontade de Deus. E a terceira e maior de todas reflexões que me chama a atenção e preciso tocar o seu coração neste dia é o que nos fala a partir do versículo 12. Os reis magos foram ter com Herodes. E aí vem a prudência, meu irmão. E aí vem a prudência, minha irmã. Deus também nos chama nesse dia para refletirmos e pedirmos a Ele, ao Espírito Santo, essa virtude tão necessária que é a virtude da prudência. Infelizmente, tão esquecida nos dias de hoje, como a nossa geração é uma geração imprudente, que faz coisas cada vez mais absurdas e está dando errado, e continua fazendo. E nós agora, neste início de um novo ano, precisamos ainda mais refletir sobre isso, porque se você continua tendo as mesmas atitudes, como é que você pode esperar resultados diferentes? Se você tem feito só aquilo que dá errado e continua fazendo aquilo que dá errado, vai dar errado. Não tem como dar certo. É preciso haver mudança. E as pessoas não estão agindo com prudência em vista disso, colocando a sua vida em risco, colocando a sua salvação eterna em risco. Eu fico boquiaberto e pasmo.
que eu venho aqui na internet falar sobre a doutrina, falar sobre os ensinamentos que Deus nos dá por amor. Deus nos ensina porque nos ama e quer a nossa salvação. Então ele nos diz: não peque, não faça isso que é errado, isso vai ser ruim para você mesmo. Ah, eu sei o que é melhor. Deus me deu liberdade, Deus me deu livre-arbítrio. Religião não salva. Coisa que eu estou mais, cansado de ouvir. Religião não salva. Essas leis humanas, né? Como se a Igreja Católica fosse um puxadinho que nasceu semana passada para enganar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, do que adianta a Bíblia se você não entende o que está aqui? E como você entenderia se não houvesse a Igreja Católica para nos ensinar? Então Deus, por meio da Igreja, nos ensina para a nossa salvação, para aquilo que é melhor para nós. Então cuidado, seja prudente. Você ouviu e leu na sua casa aqui o trecho que os 3 reis magos procuram a ajuda, entre aspas, do rei Herodes. O que o rei Herodes diz para eles? Quando vocês estiverem... Que Herodes também chamou ele aqui. Ide informar-vos bem, versículo 8, a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Olha só que boa intenção, entre aspas, de Herodes. Herodes queria de fato adorar Jesus? Claro que não. Ele queria assassinar Jesus porque via nele um concorrente, uma ameaça ao seu trono. Então também na nossa vida nós precisamos ter esta prudência, esta sensatez. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para quem você pede ajuda. Às vezes você está com um problema no seu matrimônio e vai falar justamente com aquela pessoa fofoqueira que não está nem aí com a sua vida, numa conversa de boteco, numa conversa de lavadeiras, aí no seu trabalho, com pessoas sem fé, com pessoas que não buscam fazer a vontade de Deus, que não buscam ser santos, que não buscam ir para o céu, e vão te aconselhar. Não, é isso mesmo, essa mulher não podia fazer isso com você, onde já se viu. E esse homem, então, ele não te valoriza. Largue dele, largue dela. Vai ser feliz. Eu preciso ser feliz. Olha só que armadilha de Satanás. E você vai indo para o buraco, por dar ouvidos a essas pessoas. A Bíblia também nos fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 de Coríntios 15, 33. Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. Más companhias corrompem bons costumes. Então também neste início de ano, Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã, para refletir sobre as suas amizades. Essas pessoas que você chama de amigos, supostamente, querem o seu bem de fato, querem a sua salvação. Essas pessoas estão indo para o céu ou estão indo para o inferno? Você está indo com elas? Preste atenção, abra o seu olho enquanto é tempo. Já imaginou se os 3 reis magos caíssem na lorota, na lábia de Herodes? O que será que teria acontecido? E aí vem a conclusão disso tudo, como eu disse no versículo 12, que toca o meu coração, que precisa tocar o seu também. Avisados em sonhos os 3 reis magos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra, passando por outro caminho. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Aqueles que se encontram com Jesus, com os 3 reis magos, tiveram este encontro, ficaram cheios de alegria, se prostraram e adoraram Jesus, ofereceram a ele os seus presentes, ofereceram a ele o seu coração. Essa pessoa que tem encontro com Jesus não pode voltar pelo mesmo caminho. Não pode voltar pelo mesmo caminho. E aí eu fico vendo quantas pessoas que querem ter um pezinho no céu, um pezinho no mundo. Aí eu me converti, eu me encontrei com Jesus, também rezo, também vou à missa, mas não abandono a minha vida passada. Não abandono o velho homem, não dá certo. Deus
Ele é fiel, como eu disse, mas ele é ciumento. Quem é morno, Deus vomita. Ou você é de Deus, ou você não é. Então, meu irmão, então, minha irmã, para além de regras, para além de normas, de mandamentos, nós estamos falando aqui desta entrega voluntária, deste encontro amoroso com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode preencher o nosso coração. Quantas pessoas ficam buscando? Busca aqui, busca ali, coloca às vezes uma vida depravada, vícios, dinheiro, ganância, materialismo e prazeres para tentar preencher o seu coração, mas não vai conseguir, porque o nosso coração é grande demais. O único que pode preencher o nosso coração é Deus. Deus nos criou com um vazio que tem um formato exato de Deus. Exato. Só Deus pode preencher o meu, só Deus pode preencher o seu coração. E a partir do momento que eu tive esse encontro com Jesus, naturalmente eu volto por outro caminho. Eu não volto mais para a vida velha que eu tinha antes. Então é isso que eu desejo para você do fundo do meu coração. Rezo e peço a Deus que te conceda neste dia essa graça desse encontro íntimo, amoroso, profundo, individual com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se encontrar com Ele, quando você se encontrar com o nosso Senhor, tudo na sua vida vai fazer sentido. Você vai conseguir apreciar as coisas retamente. Aquilo que você achava que tinha muito valor, hoje você vê que não tem graça nenhuma. Como São Paulo disse, eu tenho tudo em conta de Esther, na carta aos Filipenses. Tenho tudo em conta de Esther, em vista do bem supremo, que é o conhecimento de Jesus. É isso que eu desejo para você. Essa saciedade que vem do Senhor. Muito obrigado, glória a Deus, por mais este vídeo. Que bom que você está aqui. Capítulo 2 do Evangelho segundo São Mateus. Aqui, ó, neste canto, eu vou deixar para você uma caixinha, o link da playlist. Vai aparecer para você aqui, ó, o ícone, a miniatura com a playlist com todos os vídeos. Para você assistir o vídeo 1 e salvar também com você. Os próximos vídeos também serão incluídos nessa playlist para você administrar melhor, acompanhar e não perder nenhum vídeo. Acompanhe, nós vamos ler juntos. Hoje é o segundo vídeo, amanhã tem o próximo. Amanhã tem mais. Conta para mim aqui, por favor, nos comentários, o que é que mais te chamou a atenção dessa nossa reflexão, desse capítulo 2. Foram muitas folhas refletidas, graças a Deus, mas de todas elas, o que mais te chamou a atenção? O que é que você vai gravar no seu coração? Escreva para mim aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. No vídeo que eu postei ontem, graças a Deus, quantos comentários de pessoas entusiasmadas, felizes, assim como eu estou feliz e entusiasmado. Pessoas dizendo que eu vou chamar a minha família, eu vou postar no grupo de oração. Esse mês, inclusive, o pedido do Papa Leão para o apostolado da oração é a leitura da Bíblia. Vou postar no grupo todos os dias. Glória a Deus por você que compartilha com a sua família, com o seu grupo de oração, com o apostolado. Que Deus te abençoe. Por favor, continue compartilhando para que cada vez mais pessoas venham caminhar conosco. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.